Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Aqui pastor Luiz Otávio Oliveira Maurício, Igreja Evangélica Congregacional em Chaperó, Itaguaí, RJ, amém? Bom, estamos aqui para trazermos a mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus, para hoje, domingo, o nosso culto, de domingo, amém? Para a igreja, para você que estiver no nosso canal, aí acompanhando-nos com as mensagens da palavra de Deus. Nós vamos à oração, amém? Pai celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos à ministração da Tua palavra. Concede-nos, Deus, alcançar os propósitos específicos do Senhor, alcançarmos o desejo da Tua vontade, não só no Teu Espírito, através da ministração da Tua palavra. Se conosco, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Queridos, eu vou ao texto aqui das palavras do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo número 7, onde o Senhor Jesus Cristo, ele está a partir do versículo número 7, São Mateus 7, a partir do versículo 7, aqui eu vou iniciar dessa forma: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a que pede, a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual de vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Agora, no Evangelho de São Lucas, reparando, está passando uma moto aí fora, nós estamos gravando, então vai entrar um somzinho de uma moto que está passando lá fora, tá? É por isso que entrou um som diferente. Mas vamos lá. No Evangelho de São Lucas, no capítulo número 11, vamos lá no capítulo número 11, também Jesus fazendo esse tipo de comentário, sinótico, capítulo número 11, eu vou dar início já aqui, a partir do versículo número 9, está assim, o registro de Lucas. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentro de vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará agora, olha como é que o Lucas coloca, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então,
pedir esse pedido aqui, essa forma de colocação a qual Lucas, colocou. Eu vim aqui para Lucas, primeiro eu comecei em Mateus e depois vim para Lucas. Eu voltei agora para o Evangelho de São Mateus. Quero fazer uma colocação aqui. Nós tivemos uma mensagem onde nós colocamos o Evangelho também de São Mateus, falando sobre os olhos, a lâmpada do corpo, aquela questão onde Jesus está trazendo uma elucidação, uma colocação para levar-nos a percebermos da forma de nós olharmos as coisas, elas fazem a grande diferença em nossas vidas. Então eu voltei para aqui e Jesus ele dá continuidade naquele assunto. Aí eu vim para aqui e vou chegar aqui em São Mateus, que soma com São Lucas. Porque Jesus ele vai dizer assim, a partir no capítulo ainda de número 6, do Evangelho de São Mateus, onde eu fiz aquele comentário, ele vai dizer assim, a partir do versículo 24. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Aí ele, continuando, para a continuação do assunto, vai falar da questão da solicitude pela vida. Vai dizer assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, por quanto os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. É aquele célebre versículo muito ministrado. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus ele vem, olha a continuação do assunto. Ele vai dizer assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Isso não é a forma de ver, de enxergar as coisas. Por que vês tu o arguilho no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arguilho do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o arguilho do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem.
Aí é que ele entra, pedir e, entendeu? Servos, entendeu agora? Então você vê o quê? Toda essa colocação, ela está envolvida na questão de a forma de ver a vida, de enxergar segundo a visão divina. Vê aqui atrás, solicitude pela vida, justiça divina, julgamento de circunstâncias que envolvam as pessoas, questão de irmãos, falando a respeito de igreja, questão de irmãos. Aí Jesus, quando ele vem dentro desse capítulo número 7, estendendo o assunto, ele faz umas colocações interessantíssimas. Olha só o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer que somos maus. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, ele vai dizer, vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, nós somos filhos de Deus? Somos. Jesus não falou que eu e você não somos filhos de Deus, porque ele disse, vosso Pai que está nos céus. Então ele está confirmando que nós somos filhos de Deus. E está confirmando que Deus é nosso Pai. Está entendendo? Concorda com isso? É para concordar. Só que Jesus está dizendo que nós somos maus. Aí o que tem isso a ver? Ser bom, mal, filho de Deus? É porque para podermos viver dentro dos padrões estabelecidos dentro da vontade de Deus, nós precisamos viver a vida espiritual. Nós estamos vivos espiritualmente, nós temos duas naturezas. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, acontece conosco o quê? O novo nascimento. Então, uma nova natureza nos é concedida. Somos agora, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, através do arrependimento dos nossos pecados, agora nós somos filhos de Deus. Ouviu aí, filho de Deus? Ouviu aí, filha de Deus? Mas nós temos uma batalha interior, a qual nós precisamos vencê-la todos os dias. E se eu e você quisermos realmente andarmos dentro dos padrões estabelecidos por esse Deus maravilhoso que é o nosso Pai Celestial, nós precisamos andar em espírito. Precisamos andar dentro do padrão da nova vida. Precisamos viver uma vida de oração. O Espírito já foi concedido, mas é preciso orar para poder andar vivendo em espírito todos os dias. É preciso desse tipo de compreensão. A epístola que Paulo escreveu à igreja da Galácia, você como cristão deve conhecer isso, ele falou que havia uma luta entre a carne e o espírito, uma batalha. Todo dia tem essa batalha, todo dia nós precisamos estar andando ligados no Senhor. Eu anotei alguns textos da palavra de Deus e gostaria que você, se você está com a sua Bíblia aí, você me acompanhasse. Eu vou à epístola, a primeira epístola que Paulo escreveu ali para a igreja de Corinto. Isso. Paulo está trazendo umas explicações, uma revelação muito gostosa, muito profunda, né, para a igreja de Corinto. E no capítulo número 2, capítulo 2, Coríntios 2, parece que eu disse Coríntios 1, né? Coríntios 1, Coríntios 2. Ele vai dizer assim, ó, vou começar a partir do versículo 6, para fazer um complemento, você conseguir compreender. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para
a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, a revelação da suprema, gloriosa, santa e incomparável vontade de Deus. Ela vem através do Espírito. E ele vai dizer, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão seu próprio Espírito que nele está? O homem sabe uma coisa do outro homem. Se ele diz, estou sentindo uma tristeza tão profunda, se o homem diz isso para o outro homem, ele sabe. O homem sabe que é a tristeza do outro homem. Ele diz, rapaz, fiquei muito alegre hoje. Ele sabe que é alegria. Ele sabe. Se o homem falar uma coisa assim, pode ser de um gracejo, um momento, o outro ri. Temos sentimentos iguais. Nós, como homens, sentimos coisas idênticas. E é isso que Paulo está dizendo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? E ele vai dizer assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Isso mesmo. Como conhecer as coisas de Deus? O homem conhece as coisas do outro homem, mas como é que ele vai conhecer as coisas de Deus? Paulo está dizendo, o Espírito de Deus, isso mesmo. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão quem? Senão o Espírito de Deus. Ele vai dizer, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, Filho de Deus nasceu de novo da água e do Espírito. Você deve conhecer lá, né? Evangelho de São João, capítulo 3 lá, né? É necessário nascer de novo, também é dito também, né? Foi dito para Nicodemos que ele precisava nascer de novo da água e do Espírito. Conhece isso? O novo nascimento? Conhece esse assunto? É necessário nascer de novo, mas nascendo de novo, não basta só nascer de novo, é preciso andar em Espírito, é preciso da presença do Espírito, é necessária a comunhão com o Espírito, é preciso viver em Espírito. Para quê? Para podermos entender as coisas de Deus. Para podermos entender as coisas de Deus. Sem a presença constante, o contato constante com o Espírito Santo, como entendermos as coisas de Deus? Por que o Espírito Santo nos foi concedido? Porque o Espírito Santo nos foi dado. Paulo está dizendo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele conhece as coisas de Deus. E ele foi dado a mim e a você para que nós possamos entender as coisas que vêm da parte de Deus. Paulo diz no versículo 3, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, que é o Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Vai querer entender as coisas de Deus, se não for pelo ensino de Deus? Sabe como é que Paulo define isso? Ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso. É necessário nascer de novo, nascer espiritualmente. Agora, com a parte natural, para entender as coisas celestiais, as coisas espirituais, nós não somos capacitados a entendê-las.
a capacidade para entender aquilo que é de natureza espiritual é proporcionada através da ação de quem? A ação do Espírito Santo. Isso, a ação do Espírito Santo. Então, quando a pessoa vem para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não busca andar dentro dos padrões de Deus pelo mover do Espírito, ela pode se tornar, sabe o quê? Um religioso vazio das coisas de Deus. É possível acontecer isso com alguém que acreditou a Jesus? Nós precisamos todo o tempo reconhecer a nossa necessidade do Senhor. Precisamos viver uma vida constante de comunhão com o Senhor. Precisamos viver todo o tempo dentro dos padrões estabelecidos por Deus. O Senhor Jesus Cristo, também no capítulo número 5 do Evangelho de São Mateus, ele vai fazer um comentário que eu vou ler com você aqui, para nós somarmos o que estamos dizendo, você vai perceber, vai entender o que eu estou dizendo assim mais claramente. Ele vai falar a partir do versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iontio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus veio para cumprir tudo. Só ele conseguiu cumprir tudo. E ele vai continuar. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos postos que menores e assim ensinar aos homens, será considerado o quê? Mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ora, quem eram os escribas? E quem eram os fariseus? E por que Jesus citou eles quando está falando a respeito de reino dos céus, lei, justiça aqui? Vamos ver no capítulo número 23 desse Evangelho de São Mateus. Quem são eles? Quem são eles? Vamos achá-los aqui no capítulo número 23. Olha Jesus aqui ministrando as multidões. Ele vai dizer assim, ó, então falou o texto, né? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Ele falou para as multidões e fala para os seus discípulos também. Então você pode ver aqui que nem todos eram discípulos de Jesus, porque aqui está separado. Olha as palavras, ouça as palavras. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Cadeira, assentar, quer dizer, aqueles que se sentiam, chamavam-se guardiões da lei. Isso mesmo, Jesus está dizendo que se apoderaram da posição. Só que, olha o que Jesus vai dizer: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Jesus condenou aquilo que eles diziam, ou seja, a lei. Jesus disse que ele veio para quê? Ele veio para poder cumprir a lei, como está dizendo aqui no capítulo 5, versículo 17. A lei era realmente para ser cumprida. Ele falou, não, cumprir a lei, viver segundo a lei. Jesus não estava condenando o que eles diziam. Eles diziam, ó, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Por quê? Pois dizem e não fazem. Ele não conseguia fazer. Só quem conseguiu cumprir a lei toda ela, na íntegra, foi quem? Foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz que ele veio para cumprir a lei dos profetas. Ele cumpriu tudo que estava determinado. Ele cumpriu tudo que estava escrito. Então, se alguém tentar cumprir a lei e aquilo que os profetas deixaram que deveria ser praticado, se alguém tentar por sua força, na ponta do seu braço, no seu esforço natural, na sua parte natural, não vai conseguir.
Não vai conseguir. É impossível. É necessário, primeiramente, nascer de novo. O novo nascimento, ele é proporcionado através do quê? Do arrependimento dos nossos pecados, aceitando a salvação que está em Cristo Jesus, porque ele cumpriu tudo, tá? Ele cumpriu a lei, cumpriu os profetas. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia dentre os mortos, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou a nosso favor para nós ressuscitarmos nele, e Jesus cumpriu tudo. Para também ser dado aqui a nós o Espírito. O Espírito. Jesus veio trazer para mim e para você a vida espiritual, o novo nascimento e a comunhão com o Espírito. É necessário vida espiritual. É necessária a comunhão com o Espírito. Sem a presença do Espírito, ninguém consegue cumprir a vontade de Deus. Você pode até tomar conhecimento, pode até saber, ouvir, mas praticar, impossível, meu querido. Impossível. É indispensável apropriarmos-nos a cada dia da vontade de Deus, ou seja, através do que? Através da prática. E você e eu só conseguiríamos praticar repetindo, a vontade de Deus, se nós estivermos vivendo vida espiritual. E para nós podermos viver vida espiritual, nós precisamos viver uma vida, né? Uma complementação, como diz a palavra de Deus aqui na epístola que o apóstolo São Paulo escreveu para a igreja da Galácia, capítulo número 5. Paulo, ele fazendo colocações a respeito da liberdade de viver no Senhor, ele vai dizer a partir do versículo número 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Está vivo espiritualmente, aceitou Jesus, está vivo espiritualmente, mas é necessário andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, está vivo espiritualmente, está viva espiritualmente. Se vivemos no Espírito, quer ver onde está? Gálatas 5, versículo número 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso, meu querido, isso, minha querida, siga essa orientação bíblica. Viva espiritualmente. Ore, busque o Senhor e viva a prática da palavra de Deus. Amém? Deus continue abençoando poderosíssimamente essa sua vida. Deus te abençoe.